Olá, gente bonita! Se você achava que Meghan Markle e o príncipe Harry eram o casal favorito dos paparazzi, sinto lhe informar, mas não é bem assim. Porque o povo tá praticamente de vigília no Palácio de Kensington para tentar extrair os mínimos detalhes sobre a suposta separação de Kate Middleton e o príncipe William. O que há de mais novo nessa história é que a duquesa de Cambridge arrumou seus paninhos de bunda, catou os meninos no parquinho e se mudou para bem longe de William. Será que a história está se repetindo? Se sua ficha ainda não caiu, Kate Middleton e o príncipe William chegaram a um ponto crítico no casamento. Isso porque os boatos sobre o príncipe William estar indo para a cama com outra mulher partiram do coração de Kate de um jeito que ela não pode mais suportar essa situação e resolveu dar um basta nessa bagunça. Eu, no lugar dela, ia chamar a Betinha para dar uma coça nele, para saber se isso é verdade ou não, né? Vocês estão lembrados que a gente fez um vídeo sobre a suposta traição de William com uma amiga do casal, a tal Rose Hanbury. Quem não lembra, dá uma olhadinha aqui nos cards. Bom, o casal foi meio que obrigado a fazer as pazes e dizer que estava tudo bem, tudo tal. Até porque as atenções estavam voltadas para o bebê real de Meghan Markle e o príncipe Harry. Mas, de acordo com a revista Star, Kate Middleton decidiu deixar o castelo e se mudar para a casa da mãe junto com seus 3 filhos. Mas espera aí, produção! Kate e William não foram fotografados juntos e felizes, um casal de comercial de margarina num desses eventos reais? Será que a rainha Elizabeth II não forçou os dois a fingir que nada tinha acontecido só para dar o close para as fotos? Enfim, o sorriso deles era tão natural que me deu até um fio de esperança de que tudo isso não passava de intriga do sem noção. Mas vamos ver até onde isso é verdade. Em primeiro lugar, a revista Star diz ter recebido informações de uma fonte próxima e misteriosa. A tal fonte falou que William não aguentava mais esconder a traição e confessou tudo para Kate. Daí, Lady Kate, cansada de perdoar todas as cacas de William e passar a mão na careca dele, ela resolveu dar um jeito. Esse jeito seria o que os tabloides estão circulando, de que Kate pegou os filhos e se mandou para a casa da mãe. Bom, conhecendo o temperamento de Kate, eu acho que ela na verdade expulsaria William do castelo e continuaria lá lendo. Se a gente for esperar por alguma nota oficial, é melhor esperar sentado, porque eles nunca confirmam nada. Até agora, eles não soltaram nenhuma notinha falando sobre a expectativa do casal para o quarto bebê, a suposta traição e separação de William e Kate, ou até mesmo se serão os próximos rei e rainha da Inglaterra. Enfim, é óbvio que eles não vão ficar por aí falando sobre qualquer briga do casal. Mas uma separação e um divórcio entre Kate e William é algo muito importante e que não pode ficar escondido para sempre embaixo do tapete. A mesma fonte confiável e misteriosa falou para a revista Star que Kate está no fundo do poço, sofrendo de uma forte depressão por causa de todos esses boatos, envolvendo seu casamento, ao ponto de não dormir e nem comer mais. Cá pra nós, eu só espero que tudo isso não passe de uma grande mentira e que a família real esteja vivendo em paz. Pensa, eles são a promessa da coroa. Deram 3 herdeiros e ainda têm a chance de ocuparem o trono no lugar do Charles. Tem muita coisa em jogo. E assim, né?